Fala, incomparáveis! Já aconteceu a seguinte situação com você? De você montar um dashboard lindão, cheio de funcionalidades analíticas, apresentar para o teu gestor, para o seu cliente, ele adorar, mas pedir para exportar para o Excel? Se isso já aconteceu com você, então assista esse vídeo até o final, porque eu vou compartilhar com você 3 dicas que vai te ajudar a engajar o seu cliente e a eliminar essa vontade dele, essa necessidade de exportar para o Excel. Meu nome é Davi Fernandes e eu ajudo as empresas a agregarem valor para o seu negócio por meio da análise de dados utilizando o Power BI. Então, bora pro vídeo. Então você montou um dashboard utilizando o Power BI com várias funcionalidades e o teu cliente, teu gestor, pediu para exportar para o Excel? Para que eu possa compartilhar essas dicas com vocês, eu preciso contextualizar primeiro. Então vamos dar um exemplo aqui. Você montou um dashboard como esse, por exemplo. Um dashboard bonito, um dashboard que tem muitas análises aqui embutidas, né? É um dashboard de vendas, ó. Minhas vendas, meu volume, minha margem, né? Eu tenho aqui toda a flexibilidade de seleção de períodos. Olha que interessante. Posso escolher a data início e fim que eu quiser. Eu posso ver por região, por estado, filtrar o estado. Tem uma análise aqui, ó, por mês, né? Os dados diários, inclusive. Tenho informações de produto, eu tenho mapas. Eu tenho muita informação nessa tela. E tá bem apresentado, tá bonito. Por que então o gestor muitas vezes pede para exportar os dados para o Excel? Primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Pela falta de conhecimento que você tem do seu cliente, do seu gestor, do que ele quer. Então a primeira coisa é você conhecer quem é o seu cliente. Quem é essa pessoa? Conheça o seu cliente. E como você faz isso hoje? Para conhecer o seu cliente, você tem que entender que quando nós falamos de análise de dados, nós temos pessoas diferentes, perfis diferentes. Basicamente, eu posso categorizar em 2 perfis, de uma forma bem simplificada. Eu tenho as pessoas que consomem informação e tem as pessoas que produzem informação. Então, de um lado eu tenho os consumidores, do outro lado eu tenho os produtores. Consumidores são aquelas pessoas que efetivamente vão utilizar o seu dashboard, vão consumir os dados, os indicadores, as análises do seu dashboard para tomar uma decisão, para otimizar um processo, para monitorar o desempenho de uma área específica. E quem são os produtores, né? Os produtores são as pessoas que criam os dashboards, geralmente. Criam os dashboards, consolidam as informações de vários lugares, criam os indicadores, muitas vezes analisam os dados também, mas num nível mais aprofundado, mais abrangente na informação. Então você tem basicamente esses 2 perfis. É isso que você tem que entender quando a gente fala de análise de dados. Vamos detalhar um pouquinho cada um desses perfis para que você entenda a diferença. Vamos detalhar aqui quem são os consumidores de informação quando nós falamos de análise de dados. Os consumidores são todas as pessoas, independente se for do nível estratégico, meu C-level, o dono da empresa, entendeu? Essas pessoas, elas consomem informações, elas não vão ficar produzindo relatórios, criando novos relatórios com o Power BI, eles não fazem isso, eles não têm nem tempo para isso. Agora, não se limita somente ao estratégico. Pessoas do nível mais tático, né? O gerente de uma área, o supervisor, também. Pessoas mais operacionais também consomem informação. Por exemplo, seus vendedores. Seus vendedores eles precisam muitas vezes de informação, de relatórios,
para que eles possam acompanhar a carteira de clientes deles, entender os produtos que os clientes deles estão consumindo, para ter uma melhor abordagem com eles. Também os parceiros. Quem são os parceiros? São os meus fornecedores. Muitas vezes são os fornecedores. Muitas vezes você tem também informação para eles, relatórios, dashboards para eles. Eles são consumidores. E até clientes. Quantas vezes nós temos empresas aqui que nos procuram aqui na Experian, na unidade corporate, para ajudar eles a criar dashboards para atender necessidades dos clientes. Isso é muito comum. Então os clientes são consumidores de informação. Vocês perceberam quantas pessoas, não só dentro da empresa, independente do nível hierárquico, independente da área, quantas pessoas dentro da empresa são consumidores de informação? E essas pessoas têm uma característica muito comum. Elas não são técnicas. Muitas vezes, a grande maioria delas não precisa conhecer uma ferramenta de BI ou conhecer o Power BI para desfrutar dessas análises, dos benefícios das análises dos dashboards na sua área de negócio. Muitas vezes as pessoas são de fora da empresa, como é o caso dos parceiros de negócio. E muitas vezes são os clientes, como eu comentei. Então é muito abrangente a quantidade de pessoas que são consumidoras de informação. Por outro lado, os produtores é um universo muito menor. Quem produz informação efetivamente dentro das empresas? Nós temos basicamente dois perfis. Nós temos pessoas especialistas. Quem são os especialistas? É um analista de dados, é um analista de BI, é um engenheiro de dados, é a pessoa que cuida do BI dentro da empresa, da área de inteligência, de analytics. Esses são os especialistas. E também os analistas de negócio, as pessoas que conhecem de negócio, que estão dentro de cada área, de cada departamento da empresa. Elas também precisam ter autonomia para criar seus próprios relatórios, suas próprias análises. Portanto, eles também são produtores de informação. Muitas vezes esses analistas são aquelas pessoas que utilizam muitas planilhas em suas áreas de negócio. Utilizam as planilhas para criar aquelas bases dentro do Excel. Faz Depara, faz PROC-V, PROC-H, um monte de funcionalidade que tem dentro do Excel para preparar essas bases. Então, são dois perfis e é um universo de pessoas muito mais restrito. Então você precisa entender quem é seu cliente, para quem você está fazendo o dashboard. É para um consumidor ou para um produtor? Olha a proporção aí para vocês. A grande maioria das pessoas que utilizam o Power BI são consumidoras. Esse é o número de uma empresa com uma cultura de dados lá em cima. Porque quem está começando geralmente é 90-10, 95-5. Ou seja, poucas pessoas produzem informação. Então, primeiro, você tem que conhecer qual o perfil da pessoa que você está atendendo com o seu dashboard. É um consumidor ou é um produtor? Segunda dica, pessoal. Entenda o seu cliente. Se você identificou que ele é um consumidor, que está dentro daquela caixinha dos 80%, então você tem que entender quem é esse cliente. Quem é o seu gestor? Quem é a pessoa ou as pessoas que vão utilizar o seu dashboard? E não tem mágica. Para fazer isso, você tem que envolver essa pessoa no projeto, na construção do seu dashboard. Você tem que conversar com ela. Você não pode fazer o dashboard achando, eu acho que ela gosta disso, eu acho que ela precisa disso. Porque esse é o primeiro caminho para você não atender às necessidades específicas que eles têm.
Então entenda o seu cliente. E para fazer isso, envolva ele no projeto. Converse com ele. Quando você conversar com ele, qual a melhor forma de você entender a necessidade dele? É você deixar ele falar. É você entender como que é o processo dele. Inclusive, pessoal, eu fiz um vídeo aqui dando exatamente um exemplo de como implementar para a área de estoque. Como você pode ter uma visão analítica disso. Então, entender o cliente é isso, você entender o processo. Estou numa área de compras, estou numa área de vendas, estou na área financeira, então eu tenho que entender como que funciona aquela área. Qual o impacto que isso traz para as outras áreas, muitas vezes. Uma vez feito isso, eu consigo ouvir a necessidade, entender a necessidade do cliente. O que é mais importante para ele? Por que é mais importante? Se você entende o processo, você conversa com ele e faz perguntas mais interessantes, melhores. Perguntas adequadas à necessidade dele. Então, ouça o seu cliente. Depois de ouvir o seu cliente, faça perguntas. Quem são as áreas impactadas? Por que esse indicador é tão importante? O que acontece se você não tivesse informação na hora certa, no tempo certo? Você precisa entender isso. Isso vai te ajudar a trazer uma série de perguntas que devem ser respondidas pelo seu dashboard. Essa é a grande diferença. Então, segundo item, pessoal, entenda o seu cliente. Fale com ele, envolva ele no processo, ouça ele. E o terceiro, e não menos importante, tão importante quanto todos os demais, use as técnicas adequadamente. Pessoal, aqui no canal da Experian, existem centenas de vídeos explicando técnicas, desde como utilizar o Power Query, como modelar seus dados, como construir seus dashboards, como utilizar a visualização de dados para realmente encantar o seu cliente. Então, isso são técnicas. Existem centenas, milhares de funcionalidades dentro do Power BI. Como que eu utilizo as funcionalidades certas para a necessidade específica de um tipo de cliente, de um perfil de usuário específico? Então, use as técnicas adequadamente. O que significa isso? É você pensar em design. É você pensar em navegação no seu dashboard. Quantas vezes eu falo, você não precisa ter um dashboard com 50 funcionalidades. Você pode ter 4 dashboards com funcionalidades mais simples, onde a navegação, a resposta a uma pergunta de negócio seja de uma forma mais direta, mais específica. Crie análises fora da caixa. Nós temos aqui alguns vídeos que falam sobre análise bridge, temos aqui como fazer um Pareto 80-20, análise RFV, ou seja, crie análises que realmente vão agregar, inclusive, mais conhecimento, entendeu? Para o seu gestor, para o seu cliente. Utilize as funcionalidades, que é a quarta peça aqui, ó, as funcionalidades adequadas do Power BI para aquela pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo. Se é um executivo, pessoal, um executivo tem uma característica, ele não tem muito tempo. Ele não fica na frente do computador o dia inteiro, ele está o dia inteiro em reuniões. Quando ele analisa os dados, ele dá uma olhada, um piscar de olhos. Ele quer ter uma visão global do que está acontecendo. Atualizada, claro, uma informação confiável. Não adianta dar para essa pessoa, por exemplo, você pode fazer o drill down, o drill through, o tooltip, um monte de outras funcionalidades sofisticadas, menus retráteis com 5, 6, 7, 8
seleções para que ele faça o que ele quiser, porque não é isso que ele quer. Ele quer algo simples. Ele prefere ter, às vezes, 3, 4, 5 dashboards, mas que cada um responda uma pergunta específica dele, do que ele ter um que ele precisa dar 5 cliques para responder uma pergunta. Então, funcionalidades específicas para pessoas e necessidades específicas. Se você juntar esses 4 elementos, você vai deixar a experiência do seu cliente muito melhor. Muito melhor. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se a experiência do seu cliente é melhor, se ele está satisfeito, por que ele vai exportar para o Excel? Qual o motivo? Ah, Davi, sabe que ele vai fazer uma apresentação numa empresa ou para o comitê e ele precisa exportar os dados para formatar o gráfico de outra forma para colocar dentro do PPT. Você sabia que o Power BI, os dashboards do Power BI rodam dentro do PPT? Do PowerPoint? Você sabia que você pode criar uma apresentação viva sem precisar de PowerPoint dentro do Power BI Service mesmo? Acessando o Power BI na web? Você sabia que dentro do Power BI você pode escolher as colunas sem precisar editar o dashboard? Inclusive fazer um gráfico dentro de uma tabela? Então escolha as funcionalidades certas. Então, pessoal, deixa eu mostrar isso na prática para vocês. Alguns exemplos reais, tá? Eu estou aqui no Power BI. Estou aqui no Power BI, vou deixar um F11. Este é um exemplo de um dashboard de vendas, uma visão executiva. Então vocês percebem que o design, por exemplo, que é um dos pontos que eu comentei lá, é algo muito importante aqui no dashboard, né? Você tem as bordas arredondadas, você tem um logo do lado esquerdo, você tem o nome do dashboard, o período dos dados. Então você sabe que você está analisando os dados de maio aqui está a seleção de maio. Você tem os principais indicadores. Aqui, de forma grande, do lado esquerdo, né? Aquela leitura em Z. Aqui os principais informações aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, leitura em Z, tá? Você tem os alertas de cores para contextualizar, olha, o faturamento, ele tá bem, ele bateu a meta, apesar de ter crescido 10% a menos que o ano passado, eles já esperavam isso. O alerta tá onde? Na margem, onde eu tive uma queda e ainda por cima não bati a meta, 96, tá vendo? E aqui mostra quanto que faltou, faltou 5.735 para bater a meta, E a meta de margem, por exemplo, tá? Aqui eu tenho as cores, azulzinho, roxinho, outro tom de azul aqui, então eu estou analisando faturamento, porque a cor é o azul. Agora, se eu colocar aqui quantidade, por exemplo, tudo vai para roxo, então eu estou analisando quantidade, tá vendo? Esses detalhes fazem muita diferença na navegação. Vamos voltar aqui para faturamento. A navegação não é somente navegação aqui do dashboard, é navegação entre as análises. Então, se eu estou analisando performance aqui, eu quiser uma análise mais focada em desempenho da equipe, eu posso clicar aqui, real versus meta, tá vendo? Uma visão geral de como estão minhas metas, bati minha meta. Mas será que todo mundo bateu a meta? Certamente não. Eu tenho, às vezes, dezenas de vendedores, centenas dependendo da empresa. Então eu posso pegar aqui, eu posso ter uma visão de todos os vendedores, como vocês estão vendo aqui, ou posso ter uma visão específica somente dos vendedores que não bateram a meta. Então eu posso clicar aqui, não bateram a meta. Você viu que a tela foi pensada dessa forma? Posso ver todos os que bateram e os que não bateram. Então de todos os vendedores, esses 4 não bateram a meta. Esse perfil de usuário, de repente, você pode dar outras funcionalidades para ele, sem ele ser uma pessoa que precise conhecer de Power BI. Então, se ela chegar e falar assim, olha, eu gostaria de eliminar esta evolução mensal aqui que está poluindo minha análise.
Eu também não gostaria de ter aqui o real versus meta, nem a variação. Eu quero deixar só o valor faturado e a meta desses 4 vendedores. O que eu poderia fazer? Então, posso vir aqui, ó. Tem uma funcionalidade aqui que chama personalizar essa visualização e eu posso eliminar quais são os campos que eu quero remover. Eu quero remover esse campo, entendeu? Posso chegar aqui e remover outro campo, ó. Quero remover este campo também. Quero remover este campo, ó, que legal. Inclusive, ó, você vê que está sumindo aqui, ó, posso mudar a ordem, colocar a meta na frente, ó, faturamento depois, ó, que ele está mudando aqui. Inclusive, eu posso mudar a visualização, posso chegar e falar assim, ó, eu quero que isso seja um gráfico de barra horizontal, por exemplo. Tá aqui, ó, viu? Ó, acabei de criar, ó. Vocês perceberam, pessoal? Muitas vezes você nem sabe que existe essa funcionalidade, você não habilitou isso dentro do seu dashboard para o determinado perfil de usuário. Perfil da pessoa que está consumindo o seu dashboard. Esse dashboard ele também pode rodar dentro do seu PowerPoint, com segurança. Vai pedir usuário e senha lá para realmente ele ter uma visão, às vezes, restrita da informação que ele está analisando. Então, esses são alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês. Ou até análises mais sofisticadas, né? Olha essa curva ABC. Que interessante, ó. Tem uma visão aqui, 65% do meu faturamento vem de 17% dos meus produtos, ó. Olha que visualização bacana. 25% vem de 28% dos meus produtos. E 10% do meu faturamento vem de 55% dos meus produtos. Olha que legal. Vamos supor que eu queira analisar o C. Ó, eu clico aqui, eu posso clicar aqui, aqui ou aqui, ó. Ele está mostrando quais são os SKUs, ó, 225 SKUs representa 10% do meu faturamento. Quem são eles? Vou clicar aqui, ó. Já filtrou tudo, ó. Percebeu? Mudou a cor aqui, porque eu selecionei aqueles 10%. Eu estou vendo somente esse grupo, ele filtrou inclusive o tempo, ele filtrou todas as análises aqui, ó. Então aqui você tem uma infinidade de opções também. Então, pessoal, tudo isso está relacionado com experiência do cliente. Design, navegação, análises, funcionalidades. Eu acabei de mostrar isso para vocês. E minha última mensagem aqui é a seguinte. Eu gosto muito dessa frase aqui do Steve Jobs, que fala que basicamente as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Então, a sua função, seja você um consultor, seja você um analista de BI, seja você um analista de negócio, você é um dos produtores, a sua função é exatamente mostrar as possibilidades que pode ser feito. Senão a pessoa ela vai ficar viciada na planilha que ela tem. Ela vai pedir para você exatamente o que ela tem na planilha. E análise de dados não é replicar o que está numa planilha. É trazer novas possibilidades. É você descobrir oportunidades, melhorias. E essa função é sua. E aí, o que você achou dessas dicas? Conhecer o seu cliente, entender o seu cliente e usar as técnicas adequadamente. Você conhecia essas opções no Power BI? Existem muitas outras. Mostrei algumas só. Se você quiser saber mais sobre determinadas funcionalidades, coloque aqui nos comentários que eu trago essas e outras novidades aqui para vocês. Tudo com uma visão prática, com uma visão de negócio, para que você crie dashboards incríveis e que agreguem valor para o negócio da sua empresa, do seu cliente. E você pode ter essas técnicas, essas implementações, esses resultados na sua empresa. Entre em contato aqui com a Unidade Corporate, vou deixar o link aqui na descrição e faça um diagnóstico gratuitamente. E até a próxima.